Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa madrugada, excelente madrugada. Ei, mas por que você está falando tanto de noite, de escuridão, de sombra? Quem disse que eu estou falando de escuridão? Eu estou falando de transformação. Quem nós estamos falando aqui, dialogando hoje? A morte. Meu Deus, chegou a carta que eu não queria ver. Chegou a carta que quando sai na tiragem, o povo estremece as pernas. Só não é pior que o diabo e que a torre, porque essa é de lascar, né? Pois é, aqui é uma reunião de diversos arcanos do tarô. Por quê? De nada adianta todo o conhecimento, de nada adianta toda a beleza do seu livro pessoal se o conteúdo praticamente só está resumido em uma linha. Mas tem muita gente que escreve uma linha e define tudo que envolve essa pessoa. E aí eu vou dizer uma coisa para você ou para vocês que estão acompanhando nossos estudos. Você vive praticamente 80 anos. Tá certo que tem ali os 10 anos, 20 anos em que é um aprendizado e depois a decadência, né, que é a fase idosa, nem por isso desmerecida, de sabedoria em que já se deve observar a vida de um outro prisma, ok? Vamos colocar lá 40 anos de existência, isso é uma perspectiva baixa, tá? Existem outras maiores, mas nós estamos se limitando a um conteúdo para entendimento e estudo. 40 anos de vida, você resume em uma linha? Se você resume, tá tudo perfeito. Eu não estou aqui para te criticar ou apresentar que a minha verdade é a melhor. Mas pede atenção, detalhes. Será que você realmente se atentou aos detalhes? Você pode não ter colocado isso no papel, mas você realmente praticou o que você aprendeu? Conseguiu modificar sua vida? É isso que a morte representa. Nesse arcano você pode ver a figura do Papa, você pode ver a figura do louco, mas no aspecto infantil, que é o que nós já conversamos, que é a representação da criança. Você pode ver o rei, que pode ser o imperador sem coroa e totalmente caído. Há uma outra figura que pode ser a força, pode ser a papisa, pode ser a imperatriz e pode ser exclusivamente o próprio arcano que nós conversamos anteriormente, o enforcado. E um cavalo branco e em sequência uma caveira formada por diversas outras imagens, mas armada num escudo totalmente escuro. Por quê? Toda escuridão ela retém a luz e automaticamente se nesse momento está retendo a luz da sua vida é porque você não está com sabedoria para vivenciar a sua vida. Você resolveu entrar no marasmo de dor, entrar abraçando totalmente as sombras e não percebeu que a sombra ela vai fazer com que você acredite no que ela quer e não no que realmente tem importância para a sua vida. A morte ela representa transformação, a morte ela representa modificação de tudo aquilo que você acreditava como algo realmente de vida. Se a torre, como nós já estudamos, ou vamos estudar, independente de onde você se encontra agora dentro da nossa linha de estudo, representa transformações no aspecto divino, né? O diabo representa da carne, já a morte representa no aspecto físico, né? Em outras questões mais que no final complementa tudo isso que são todas as cartas, tá? Veja que o olhar desse cavalo ele é vermelho, não é negro, mas é vermelho. O rubro ele representa ação, ou seja, a vida vem com um destino de uma flecha só para você. Agora, se você vai permitir que essa flecha atinja você como alvo ou vai permitir que ela venha como um ensinamento, é só você que vai definir. Esse cavalo ele está andando no caminhar correto dele ali, está ultrapassando todos os problemas e qualquer situação que já não condiz, tá? Então essa transformação pode ser algo que você se apegou demais e vai ser retirado da sua vida porque você entrou em repeteco, modo repetição, e não soube ultrapassar aquilo. Então vai ser retirado da tua vida. Em sequência também são questões muito materialistas, pessoas extremamente materialistas que veem uma doença como aprendizado ou veem diversas outras complicações, vamos dizer assim, para que haja essa diferenciação em relação a uma rotina que em sequência estava totalmente perturbada pelo aspecto negativo, as sombras, não perturbado por você mesmo. Aqui pode ser que muitas vezes as pessoas perguntam, né, dentro de consulta, fizeram algum trabalho para mim, fizeram algo para fazer com que eu não prosperasse, né? Tem algum obsessor no meu caminho? E aqui você diz para a pessoa que o próprio obsessor, a própria dificuldade é a própria pessoa em si, tá certo? Então, essa mudança de vida deve ser entendida e praticada. Olha lá no fundo, mesmo todo esse caos acontecendo,
Lá no fundo existe a madrugada passando para o amanhecer, tá? Aqui é recomendável que a consulente ou consulente, se não tem esse hábito, acorde mais cedo. Comece com uma rotina mais cedo de oração ou de qualquer coisa que vai fazer relevância na vida dela em relação a tempo, prolongamento do tempo, tá? Aqui pede prolongamento do tempo. E se nós estamos falando especificamente de você, estudante, caro profissional, por que não? Né? Observe como você leva a sua vida. Quais são os seus desejos ao encontrar a morte? Você quer encontrar a morte preparado para partir para o próximo plano, ou preparado para partir dessa existência, ou você vai ser aquela pessoa que, ao olhar a morte nos olhos, vai dizer, me dá mais 10 minutos, me dá mais meia hora para que eu possa resolver uma situação que há muito tempo eu já não fazia. Então, consequentemente, também aqui pede reconciliação em alguns aspectos que dentro da vida do consulente, ou até mesmo de você, foi deixado de lado, tá? Porque provavelmente essa é só a sua vida, com só o seu nome e sobrenome. Não tem como você voltar nessa existência. Aí onde existe, né, diversas outras histórias que em outro momento nós vamos contar para vocês, né, nesse sentido de ultrapassagem entre a vida e a morte ou pós-morte. Mas esse arcano ele é muito interessante porque aqui literalmente obriga você a fazer a ação dentro da sua rotina, dentro dos seus momentos de 24 horas, digamos assim. Tá? Não há perdão para a morte, não há reconciliação para a morte, não há desculpas e nem mimimismos. Existe apenas o que você faz aqui e o que você deixa aqui como lembrança. Por isso que mostra a caveira totalmente despida, o rosto, né? Ou seja, nesse momento todo mundo é igual. Não existe rico, não existe pobre, não existe o cara sábio, não existe o cara burro, digamos assim. Existe o quê? Um ser humano que passou em uma existência e agora está indo em contato para mais outras experiências, seja onde for. O arcano da morte é um arcano que realmente representa a transformação. Mas a grande questão antes de sua vida vai ser transformada ou não, você está disposto a existir dentro dessa transformação de uma forma sábia ou você vai ser à base de pancada. Defina isso com clareza para que dentro do pêndulo que já foi estudado, dentro da roda da fortuna, você passe uma existência realmente vivendo e não somente existindo. Esse foi o arcano da morte, uma carta que apresenta muitos estudos e deve ser aprofundado sim, né? Por exemplo, como os pés desse condutor do cavalo, por que ele está para frente, ou seja, é para frente que se anda, não é para trás, né? O cavalo com autonomia da vida e elegância, no sentido que eu levo a vida de forma elegante, eu cuido do que foi me dado, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha voz, eu cuido da minha visão, eu cuido dos meus sentidos, eu cuido do próximo, compreende? Mas antes de cuidar do próximo, aprenda a cuidar de si mesmo, para que quando você encontre literalmente esse arcano em uma tiragem ou até mesmo frente a frente, você sorria e diga, obrigado por tudo que eu passei por aqui, agora é hora de mais e mais em outro lugar. Esse foi a tiragem sobre o arcano a morte, dentro de um aspecto mais profundo e até mesmo místico, dentro do estudo dos 22 arcanos. Espero que você tenha feito bom uso desse estudo, volte, leia, estude quantas vezes você puder, enquanto você está vivo, para que após a existência você possa usufruir do que só a sua mente vai guardar e levará como verdadeiro tesouro. Até a próxima!